Vamos então acalmando os nossos corações, as nossas mentes, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós sabemos que nesse trabalho as equipes de André Luiz cuidam de nós, não só espiritualmente, mas também fisicamente. A gente pode olhar para esse estudo como se fosse um trabalho de limpeza e de tratamento espiritual. Nos lembrando que toda a equipe de André Luiz é de médicos do plano espiritual. Médicos que cuidam do nosso corpo, mas principalmente do nosso espírito. Então, assim, agradecidos que estamos, nós pedimos aos mentores que nos orientam nesse trabalho, que nos inspirem, que nos auxiliem, que envolvam a todos aqueles que não puderam comparecer nessa noite, que visite os nossos lares, cuidando de nós e também de todos os desencarnados, que por acaso aqui se encontram. Graças a Deus. Então, a gente vê aí nesse capítulo, primeiro capítulo passado, remontando um pouquinho o que a gente viu, né, na semana passada, o poder do amor, né, a gente fica pensando, né, isso de pregar Jesus, a gente se liga na pregação na palavra, quando na verdade a pregação de Jesus significava o quê? Os atos. Ele viveu isso, ele viveu o exemplo. Então, no capítulo passado, só voltando um pouquinho, a gente viu o Gubbio aí, vivendo o cristianismo verdadeiro, né? Que é o perdão aos inimigos, o ajudar aqueles que sofrem, sem olhar quem, o estender a mão, a misericórdia, a fraternidade, a compaixão, entendendo que todos nós fazemos parte de uma grande família espiritual. E agora, o Gubbio, nesse capítulo, ele continua. Lembrando que o Saldanha é um grande inimigo aí da família, né? Então, é interessante. Primeira coisa para a gente lembrar, a atuação dos espíritos na nossa casa de noite é intensa. Intensa. Porque eles, normalmente, eles aproveitam o nosso sono, o nosso desligamento temporário do corpo físico para vir cuidar da gente. Ou para atrapalhar e conversar conosco. Por isso que a gente vê algumas vezes esses sonhos truncados, coisas que a gente não entende. Os sonhos muitas vezes são coisas que nós estávamos ligados, preocupados durante o dia, muitas vezes as últimas coisas que nós tomamos conta antes de dormir, mas muitas vezes são essas conversas que acabam ficando distorcidas na nossa mente. E o Gubbio explica por quê. Porque o cérebro não consegue concatenar conteúdo de duas vidas, né? Nós como espíritos eternos e nós como reencarnados aqui dentro do nosso self. Então ele entra na casa, como a gente já viu, uma casa linda, uma casa de alguém que tem um poder aquisitivo socioeconômico muito bom, muito grande, mas espiritualmente um horror, né? E quando ele se propõe e ele fala, então, a hora está muito adequada, estamos de noite aqui, importância de novo, rezar antes de dormir, ir para a cama cedo. Então, tem várias vantagens de dormir cedo, mas a gente vê que esse horário entre meia-noite e 2 da manhã, normalmente é o horário que nós recebemos o tratamento espiritual dos mentores. Eles encontram com Alencar, e aí a gente vê essa história. E, mais uma vez, a prisão dos nossos atos, os nossos vícios, como aqueles hábitos que nós trazemos de passado, muitas vezes se repetem, sem a gente ter consciência, né? Então, a gente vê o Alencar aí alterado pela bebida, e, mais uma vez, um chamamento da nossa responsabilidade. A gente sabe que a bebida, ela altera não só o corpo físico, mas o corpo psicossomático também. Mas isso faz com que ele vá estar mais exposto a fazer bobagem. A mesma bobagem que ele fez numa encarnação anterior. E aí, com certeza, aumentar o seu débito com a lei divina. Os erros de passado são normalmente ponto de recomeço para a gente. E a gente tem a chance de reencontrar aquelas pessoas que foram difíceis, ou pessoas que nós amamos, ou que tivemos casos quando fomos adúlteros, enfim.
E aí a gente reencontra essas personagens do passado e a gente tem que se vigiar para pensar, o que eu estou fazendo é direito ou não? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz há 100 anos atrás ou 50 anos atrás ou não? E a gente pensa, a gente remonta isso a muitas coisas. Pode ser de violência no lar, pode ser de assédio sexual, pode ser de infidelidade no casamento, pode ser de vícios em geral, pode ser de suicídio. A nossa conduta está marcada no nosso organismo perispirítico. E é como se fosse um músculo que está acostumado àquele movimento. Infelizmente. E para consertar, a gente vai precisar de mais exercício, mais esforço. Por isso que Emmanuel fala da vontade em ação, né? Esses erros de passado acabam levando ele de novo para tentar fazer o assédio sexual na Lia, estuprar ela. E aí o Saldanha fala, se não fosse eu, provavelmente ele já teria conseguido. Então, mais uma vez essa análise, né? O Saldanha, um obsessor, que muitas vezes a gente pode aí colocar o label do obsessor, é um espírito mau. Não. Ele é um espírito ignorante, que está errando aí nas suas escolhas de querer fazer a justiça pelas próprias mãos, mas a gente vê que ele tem um amor profundo pela família. Ele tem um amor profundo pela neta. Ele está querendo ajudar. Então, isso é importante quando a gente vê alguém que a gente não gosta, a gente lembrar que ninguém é completamente bom e ninguém é completamente ruim. Dentro do nosso grau evolutivo, a gente é uma sopa com diferentes ingredientes, alguns mais fortes, alguns mais fracos. E a gente tem que olhar para as pessoas com essa abertura de mente, né? Eu tenho alguns defeitos? Sim. O meu próximo tem alguns defeitos? Sim. Aí você pensa, puxa, mas uma pessoa que está fazendo uma crueldade dessa, como é que você pode falar isso, Ana? Porque a gente tem que lembrar que nada acontece por acaso, né? O Saldanha não está aí por acaso. Esse Alencar não está fazendo essa violência na Lia por acaso. Não fez na outra vida por acaso. Né? Cada um traz consigo, pela lei de sintonia, atrai experiências boas ou ruins, dependendo da nossa vibração, né? E nessa vida, eles vêm para um reencontro, mas para o reajuste. Esse reajuste em que o Alencar leva a Lia para o altar, ao invés de fazê-la se perder, como ele fez na vida anterior. E a gente vê, inclusive, na conversa do Rubio, falando, vocês se comprometeram no plano espiritual. Então, talvez na cabeça dele, na cabeça de um jovem irresponsável, seja, isso aí é apenas divertimento. Mas para ele se ajustar com a lei de Deus, ele tem que honrar ela como mulher, como esposa e não como objeto. Mas é interessante a gente perceber esse círculo, né, da vida que acontece entre nós, dentro dos nossos lares, com pessoas que a gente não tem muita afinidade, e a gente entendendo um pouquinho mais o que vem para trás. Dentro da consciência do Alencar, ele não sabe disso, isso está no inconsciente dele, ele não está lembrando. E aí a gente vê o Rubio fazendo a mágica dele. Ele fala, esse rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa colaboração energética que o auxilia a buscar a higiene mental. Vocês se lembram de Saulo quando ele passa pela cegueira? Por que Jesus fez isso? Porque ele precisava ir para o cantinho do pensamento. Ele precisava refletir nas ações dele, nos comportamentos que ele estava tendo em relação aos cristãos. E para isso, muitas vezes, essa cegueira, a cegueira material, faz com que a gente foque o nosso olhar para o nosso lado interior. Isso faz a gente repensar também o poder dessa cegueira, né? Porque tem tantas distrações no mundo que acabam desviando a nossa atenção, e sem os olhos, a gente já consegue perceber
dentro da nossa sensibilidade, coisas que nós não perceberíamos com os olhos físicos. Então, ele está aí no cantinho do pensamento e, com certeza, os espíritos iam continuar, Gubi e a equipe dele, continuar trabalhando na cabeça do rapaz para que ele entrasse num comportamento, numa sintonia diferente do que aquele estava. Então, da mesma forma que a gente tem que fazer a higiene do corpo, a gente precisa fazer a higiene do nosso espírito. Essa higiene do nosso espírito é o quê? São as preces, são as boas obras. É a conduta do homem de bem que a gente conhece do Evangelho segundo o Espiritismo. É a gente reavaliar aí o que é que nós estamos fazendo todos os dias, como disse Santo Agostinho, e ajustar as nossas ações, né? Mas eu achei muito interessante ele falar dessa higiene mental, porque a gente sempre pensa em higiene mental, não, eu vou para o parque, eu vou passear, vou tirar férias. Não. A higiene mental que ele está falando é uma higiene de verdade. Não é simplesmente a gente se distrair, é a gente refletir sobre os nossos atos. E quanto tempo por semana a gente faz isso? De verdade. No que eu falei, no que eu pensei, no que eu fiz, do como eu fiz, de como eu tratei. Aí ele está levando 48 horas, 72 horas para pensar nisso. E aí eles vão, então, conversar com o juiz. E eu acho interessante porque o juiz não tem nome. Vocês separaram? Todo mundo tem nome, menos o juiz. Ele é chamado de magistrado, é chamado de juiz, é chamado do pai da Margarida, mas ele não tem nome. E eu fiquei pensando, o que será que eles não colocaram nome? Porque ele é um símbolo, é um arquétipo. É um arquétipo que a gente convive diariamente na nossa vida. Ele não precisa de nome. Ele é uma pessoa que venceu o mundo, mas que não conseguiu vencer a si mesmo. Ele conseguiu fazer todas as conquistas materiais que uma pessoa pode esperar. Então, ele tem sucesso, ele tem poder, ele tem influência política, ele tem uma família, ele tem um casamento. Mas ele não tem felicidade. O coração dele está vazio. Ele coloca a cabeça no travesseiro e pensa, qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? Eu conquistei tudo. Por que eu não consigo ser feliz? Para que eu fiz tudo isso? E a gente sabe que a sociedade chama isso de crise de meia-idade, mas é bom quando a gente tem essa reflexão antes. Talvez venha sempre na meia-idade, como o caso dele, porque depois dos 50 que você chega, puxa, né? Cheguei onde eu podia chegar. Até os 40, a gente está aí na briga de foice. E aí chega um ponto que você fecha para balanço. É uma coisa que eu não entendia isso. Como assim? Por que parar? Porque a gente para, não é que para, a gente simplesmente volta os olhos para coisas que vão dar contentamento para a gente. Porque só as coisas materiais não conseguem trazer essa alegria interior para a gente. Elas trazem estresse, elas ajudam a gente a ter um cartão de crédito com um valor grande, quando se tem sucesso. Valor grande que eu digo de poder gastar. Pode dar uma casa linda, um carro lindo, pode dar viagens. Mas esse estresse também pode trazer outras coisas. Pode trazer solidão, porque quanto mais você sobe, mais sozinho você fica. Pode trazer doença, porque a gente não sabe o limite do quanto trabalhar. E aí a gente acaba esquecendo da nossa saúde física em detrimento do nosso trabalho. A gente dorme menos, a gente come mal. A gente come 5 minutos na frente do computador ou no meio da reunião. A gente para de fazer exercício.
A gente para de conviver com os amigos. A gente não sabe mais quem é amigo de verdade. Porque a gente não entende se as pessoas são amigas da gente por causa da gente ou por causa do título que a gente carrega. Então, é interessante ver essa avaliação, né? Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo falando. Nem aquele que tem dinheiro, tem poder, tem sucesso, tem juventude, não é feliz. Porque isso não é tudo. Mas é bom a gente perceber que ele está fazendo essa avaliação dele, né? Essa descoberta do para quê. Essa análise profunda que a gente precisa fazer. E aí ele continua, o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria, em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhe batiam as portas internas. Algumas rogavam socorro em altos brados, a maioria reclamava justiça. Aí a gente pode pensar, puxa vida, mas ele está dormindo e tem espíritos dentro da sala dele, dentro do quarto dele? Sim, por quê? Porque não tem proteção, porque ele não faz prece, porque ele não tem evangelho no lar, porque ele não ora antes de dormir. O quarto da gente fica no meio da rua. A gente tem que lembrar que o espírito não precisa de porta. Ele entra em qualquer lugar, desde que haja sintonia. Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente protege o nosso lar com uma tela magnética. A gente não, os mentores, que acabam isolando os espíritos de alguma forma que eles não entrem na nossa casa. A luz começa a vibrar mais alta na nossa casa, afastando essas entidades. Mas aí vocês podem falar, mas Ana, eu rezo tanto. Como é que estão entrando esses obsessores dentro da minha casa? Por quê? Porque muitas vezes são obsessores de passado e que ainda estão ligados comigo. Então, eles estão aí num processo de progresso e educação, assim como eu. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me vigiar mais. Vigiar os pensamentos, vigiar a minha conduta. Muitas vezes, fazer leitura de algumas páginas do Evangelho em voz alta, para que essas páginas ajudem a gente, mas ajudem eles também. Quando eu consigo mudar de sintonia completamente, e isso talvez a gente só consiga daqui a alguns milhares de anos, aí a gente não vai ter mais obsessor. Mas a gente sabe que aquele que deve tem sempre o credor por perto. Então, não é o credor que está chegando perto, é o devedor que acaba atraindo o seu credor. Dá para entender? A gente sempre fica pensando que é o obsessor que entrou na minha casa? Não, fui eu que convidei ele, pelos meus atos. Daí que Jesus fala que a maior proteção que a gente pode ter é qual? A nossa boa conduta. E a nossa boa conduta não está na religião ou não religião. A nossa conduta está na forma como a gente olha a vida, na forma como a gente trata tudo. A gente está vendo essa avaliação e pensando, ele não está numa igreja. O trabalho dele não é pastoral. Então, todo o trabalho que a gente tem é seara de Jesus. Um trabalho como ele, de advogado, de juiz, faz parte da seara de Jesus. Puxa, mas eu trabalho em RH. Já imaginou o tanto de pessoas que você pode influenciar? Não, mas eu trabalho em marketing. A qualidade de mensagem que você está criando. Como é que você está tratando as pessoas que trabalham junto com você? Porque a gente está vendo que aquelas pessoas que eram escravos para o juiz, não na vida anterior, agora reportam para ele dentro do seu escritório. Trabalham com ele. E precisam e merecem respeito e cuidado e auxílio. E muitas vezes a gente tenta passar uma linha, não, mas eu vou no centro 3 vezes por semana. Eu faço evangelho 1 vez por semana. E aí? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Como é que eu estou tratando o meu semelhante? Como é que eu estou saindo da palavra para a prática?
para ajudar o meu próximo dentro das minhas habilidades? Porque eu não sou perfeita, a Ana não é perfeita. Se a Ana fosse perfeita, ela estava em outro planetinha, não é esse. Nenhum de nós é. Mas o que a gente está fazendo para melhorar? O que a gente está fazendo para consertar? E aí ele começa a fazer uma avaliação. Uma avaliação que talvez todos nós precisássemos fazer. Ou talvez não, todos nós precisamos fazer das nossas vidas. Onde está o verdadeiro interesse da vida? Qual é o valor da vida? Porque quando a gente tem 20 anos, a gente coloca um objetivo, aí muitas vezes a gente olha, né, no espelho retrovisor e pensa, puxa, eu consegui aquele objetivo, mas a gente se esquece que a gente amadurece, e muitas vezes aquele objetivo era um objetivo imaturo infantil. Aí ele faz outra pergunta, onde é ambicionada a paz espiritual que não conquistarem mais de meio século de experiência ativa na Terra? Cadê a paz? A paz está o quê? Na consciência limpa, no dever cumprido, de não dever nada para ninguém, de ter feito o melhor o tempo inteiro. E ele acha, dentro da sua prepotência, dentro da sua arrogância, que ele está aqui de escolher. Até o Buber falar assim, na verdade não. E você só vai saber disso a hora que você sair pela porta do desencarne. O que é assustador. Sentir a sede de fraternidade com os homens. E para quem não viu aquele filme chamado Happy, vai ver que alguns pesquisadores descobriram que a fonte da felicidade está na caridade, na ajuda ao próximo. Quem não ajuda não consegue ser feliz. A endorfina que a gente recebe quando a gente está fazendo bem é muito maior do que em qualquer outro lado. Tá na compaixão pelos outros, na capacidade de empatia pelos outros. A felicidade não está mais nas coisas materiais, claro, depois que eu tenho o necessário para a minha vida. E aí chega o Chico Xavier e fala que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ele aprender a viver com pouco. O que é um lembrete grande para a gente. Por quê? Porque a gente vai deixar tudo. E muitas vezes, por conta do dinheiro, por conta do trabalho, a gente acaba esquecendo de ser fraterno. A gente acaba esquecendo de ser compassivo, paciente com os outros. Por quê? Porque a gente corre tanto. A vida da gente é tão atribulada. A gente mal tem tempo de escovar o dente, o cabelo, quanto mais ajudar os outros. Precisa. Não pelos outros, por nós. Porque é no sentido ao próximo, no servir ao próximo é que vai dar sentido na minha vida. Aí ele fala uma coisa que eu achei linda, que ele sentia a fome de Deus. E eu fiquei pensando, o que é fome de Deus? E talvez fome de Deus seja diferente do que é para o Miguel, do que é para a Cristina, do que é para a Denise, do que é para mim. Mas talvez seja importante a gente saber o que é. Para mim, é esse propósito. Para quê? Qual o objetivo de tudo isso? E a gente vê a ciência aí bombardeando a gente muitas vezes com descrenças, fazendo piada. A gente sabe que para muitos médicos falar de religião, de religiosidade é dar tiro no pé. É motivo para gozação. Mas a gente tem que lembrar que a ciência da Terra, ela cuida dos fenômenos materiais. Só. O Espiritismo vem aí como ciência do espírito, através da mediunidade, mostrando para a gente, como em livros como esse, o que acontece do outro lado. Lembrando que esse monte de informação que André Luiz vem passar para a gente dentro do livro da coleção No Mundo Espiritual, foram descobertos muitas vezes 50, 60 anos antes do que foram descobertos 50, 60 anos depois pela ciência.
Mas não adianta ter religião. É preciso ter fé. Fé no aspecto o quê? De entrega. É preciso ter religiosidade. O que é religiosidade? É sair da boca para a prática. A religião é um meio, não é um fim. Eu posso escolher até não ter religião nenhuma. O importante é eu pensar o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que é que eu estou fazendo do meu tempo. Se a gente olhar nas 24 horas do dia, como é que eu estou usando essas 24 horas? Eu vou repetir. Como é que eu estou usando essas 24 horas sabendo que eu sou um espírito eterno? Onde está o meu foco? É aquele exercício básico que muitos de nós já fizemos no trabalho, no mundo corporativo, né? Coloca as suas 3 prioridades. E aí, depois compara como é que você está usando o seu tempo baseado nessas prioridades. E quantos de nós olha para essas prioridades, né, e pensa, puxa, estão completamente diferentes do tempo que eu tô, do jeito que eu estou gastando meu tempo. E aí, muitas vezes, vem a lei maior, vem a lei divina e vem e pumba! Amarra o pé da gente numa mesa para que a gente não continue fazendo besteira, não continue fazendo mau uso do nosso tempo. Vem a dor. O amarrar o pé na mesa é a dor. Porque a gente sabe que tem duas formas da gente aprender, pelo amor e pela dor. E essa dor vem como? Vem por um divórcio, vem pela perda de um ente querido, vem por uma doença, vem pela perda de um emprego. Ela vem de jeitos diferentes. Mas ela vem para amarrar o pé da gente na mesa, para a gente parar de fazer besteira. Aí ele fala, os dogmas, isso o juiz falando, os dogmas das religiões sectárias e discórdias entre elas afastam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Gente, a gente tem que aprender, de novo, repensar da forma como a gente olha as outras religiões. Eu não estou falando só de nós espíritas, eu estou falando de todos. No momento em que existe uma guerra entre as religiões. Quando a religião significa a religação do homem com Deus. Deus Pai. Deus Pai e Criador de tudo e de todas as coisas. Se ele é Deus Pai e Criador de tudo e todas as coisas, todo mundo é irmão. Todo mundo é filho de Deus. E quem é que, como pai, como mãe, quer ver seus filhos brigando? Como Deus se sente quando pega 2 variações de um cristianismo ou até de uma religião que não seja cristã, brigando, matando? É por quê? Porque a gente não está vivendo a fé, não está praticando religiosidade. A gente é só religioso de carteirinha. A gente vai 2 vezes, 3 vezes todo domingo no templo e acha que isso está o suficiente. E não é isso. E aí, o magistrado conversa com o Gúbio. E a gente vê aí a importância da prece antes de dormir. Por quê? Porque a influência que o Gúbio tem nele, qualquer espírito teria. Qualquer não. Muitos espíritos teriam. Espíritos ruins, Ana? Espíritos ignorantes, sim. Ele conversa. E aí essa conversa, como a gente comentou, muitas vezes vem como sonho, aquele sonho truncado que a gente não tem a menor ideia do que seja. E aí, Cuba explica para ele, vocês estão aqui é para se entender. Ele conta a história do reencontro, dessa constelação familiar e dessa constelação familiar estendida. Mas uma coisa linda é que quando o Gúbio consegue, no momento de prece, combinar razão e sentimento, e a gente vê aquelas 2 asas, né? Da razão e do sentimento, que é que a gente precisa para chegar a Deus. Nesse instante, ele se modifica. E ele consegue chegar de verdade, no fundo, no juiz. Juiz que se espanta,
que não entende direito o que está acontecendo. Ainda mais quando vê o Jorge e a Lia juntos. Não entende nem quem é o Gúbio, se ele é uma entidade diabólica ou se ele é do bem. Mas esse poder de influenciação, essa conversa mental que acontece, é importante a gente lembrar, porque ela acontece durante o dia. Muitas vezes a gente está aí, está tudo bem, e a gente pega e solta alguma abobrinha para alguém que a gente gosta. Depois eu penso, para que eu falei isso? Precisava? Não precisava. Podia até estar certa, mas precisava? Não precisava. Será que não foi em vigilância minha? Por causa do meu orgulho, por causa da minha arrogância, eu dei brecha a inspirações de outros espíritos, porque durante 24 horas por dia eu estou sempre sendo inspirada para alguma coisa. E aí o Gúbio fala, o homem encarnado na Terra, continua o Gúbio empolgante, é uma alma eterna vivendo em um corpo perecível, alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina. Milenários caminhos. A maneira do seixo que desce rolando nos séculos, do cimo do monte para o seio recôndito do mar. Então a gente é o quê? Caminheiros da vida eterna. E depende de nós aí a estrada, as escolhas, as companhias que a gente vai fazer. Os trajetos são independentes, não existe aí um trajeto determinado. Por quê? Porque a gente tem livre-arbítrio. A gente tem um destino. O destino é qual? A perfeição. Mas a gente pode complicar essa viagem o quanto a gente quiser. E também no Evangelho segundo o Espiritismo fala que a maior parte das tribulações que a gente tem nessa vida não foram acertadas no nosso planejamento reencarnatório. Não foram. São problemas que são causados pela nossa própria invigilância. Isso é uma palmada no bumbum. Um puxão de orelha enorme. Vendo o quanto que a gente podia simplificar a nossa vida em vez de complicar. E aí o Gúbio combina aí com a chave de ouro. Não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, quer dizer, ele está cheio de anjinho ajudando ele, amparando-te as ações, mesmo ele não sendo merecedor. Por amor à justiça que representas. Então não é por ele, e sim pelo arquétipo que ele representa. As vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam não te permitiriam a permanência no cargo. Gente, olha isso. Então, a gente tem que lembrar que em todos os momentos nós somos instrumentos da lei divina. Trabalhadores da seara de Jesus. Se eu não estiver fazendo meu trabalho direito, o que acontece? Eu perco essa cobertura e eu fico à mercê. Eu viro janela. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Então, o que é palácio? Então, para a gente fechar, ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. Jorge foi para a cadeia injustamente nessa vida? Foi. Mas ele estava pagando um débito na vida passada. Outra coisa importante, isso a gente já aprendeu com André Luiz em outros livros, que o cérebro é um instrumento incapaz de suportar a carga de duas vidas. Por isso que a gente não consegue concatenar tudo que a gente vê, escuta durante os nossos sonhos. Mas a gente pode pedir para o nosso anjo da guarda, no momento da nossa prece noturna, que ajude a gente a lembrar, a inspirar a gente durante o dia, a guiar os nossos atos, para que a gente tenha sabedoria de escolher o que é melhor. Isso se chama intuição. Para alguns, essa intuição é mais gritante, porque a mediunidade é mais desenvolvida. Quanto mais a gente conversa com o nosso anjo da guarda, melhor fica a nossa intuição.
Outro ponto. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Então, é para parar, para a gente parar de ficar que nem criança, mimada. Não, não quero. Não é assim que eu queria a minha vida. Quantas vezes a gente vai ficar nessa rodinha de sofrimento? O sofrimento de hoje, a gente tem que entender, pela ajuda que o Espiritismo dá pra gente, é que o sofrimento é, na verdade, uma libertação. Libertação do quê? De todas as algemas de coisas erradas que eu fiz no passado. Aparentemente uma coisa ruim, mas na verdade boa. Por exemplo, remédio, né, Miguel? O Bacopa, amargo pra caramba. Horrível. Mas é uma faxina da parte respiratória, da parte cerebral e da parte digestiva do corpo da gente. Então, a gente tem que lembrar que esse remédio amargo, ruim, que a gente tem que engolir durante a vida, que a gente não consegue fugir, é isso, é para limpar todas as gosmas que a gente guardou dentro da gente, no nosso perispírito. A última, nem a dor, nem a morte apagam as aflições da responsabilidade, que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue. Por isso que a gente volta para a Terra. É para, como diz a minha sábia mãe, se acertar com as pessoas que a gente brigou no passado. É na carne que funciona aí como esse cadinho, como esse carvão, que vai tirar todas as coisas ruins que estão no nosso perispírito. Então, a gente tem aí a oportunidade de passar isso com amor ou pela dor. Então, 3 coisas para a gente refletir essa semana. Primeiro, que quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar conosco mesmo. E a turminha que vem junto, dependendo dos nossos atos. A outra coisa é a gente pensar qual é a função do dinheiro na minha vida. Como é que eu estou usando? Eu estou falando dinheiro, mas eu estou falando todos os talentos, todos os bens. Inteligência, saúde, tempo, tudo. Porque as minhas 24 horas são as mesmas 24 horas da Letícia. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Todo mundo recebe a mesma coisa. E a outra coisa é essa mudança do juiz. No momento que ele entendeu a bobagem que ele estava fazendo, voltando aí a Saulo, ele pergunta para o Rubio, o que você quer que eu faça? Olha só que coisa legal. Ele saiu do pódio, entendeu a mensagem e falou assim, tá bom, o que eu preciso fazer para consertar? E talvez essa seja a pergunta que a gente precisa fazer continuamente. O que é que eu preciso fazer para consertar? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos, agora a gente tem mais uns 2 minutinhos para comentar e a gente tem que encerrar, que a Aline tem palestra hoje. Quem quer comentar? Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Não tá. Por enquanto, eu fiquei me sentindo que nem... Hoje foi muita coisa para pensar, eu estou pensando. Estou menos para falar do que para tomar para pensar do que para falar. Eu acho que eu posso comentar, assim, acho que para mim o que mais tocou, assim, é difícil escolher, assim, o que mais tocou, mas esse repensar, assim, se a gente tem que esperar o quanto que às vezes a gente não, isso que você falou, né, da meia-idade, que às vezes a gente chega na meia-idade ou acontece algum evento, seja doença, enfim, qualquer coisa, para dar esse despertamento, né, consciencial. E aí eu fiquei me questionando, né, por que a gente precisa esperar, né, alguma coisa assim acontecer, esses chamados da vida, chamado no sentido de que é um chacoalhão, assim, para a gente repensar mesmo onde a gente está investindo nosso tempo, o que a gente está fazendo, como que a gente está tratando as pessoas. Então, acho que é uma reflexão importante, né, porque
somos seres humanos, falhos, imperfeitos, né? Na caminhada do aprendizado da evolução espiritual, mas não precisava, né? Não precisava chegar essa hora de ter esse chamado, essa coisa mais difícil, esse sofrimento, essa dor, para a gente. Mas até no Livro dos Espíritos falam, né, que esses momentos acontecem para isso, para acelerar o nosso desenvolvimento, nosso progresso. Mas acho que é um aprendizado importante, assim, para todos os dias a gente se fazer essa pergunta e não esperar que algo aconteça para dar essa chacoalhada, assim. Eu refleti muito nisso também, Gê, assim, mas eu acho que, ao mesmo tempo, acho que por que a gente não sabe disso desde pequeno, assim, né? Porque ninguém nos ensina. Mas eu acho que faz parte do nosso desenvolvimento, né? Porque se a gente está aqui para aprender, assim, é tipo assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Por que a gente não acorda antes? Acho que todo mundo aqui está no momento de despertar, né? Aí eu fico pensando assim, por que eu não acordei antes? Por que eu não vi isso tudo antes, né? Mas também, assim... Eu penso que é pior que isso ainda, eu fico pensando assim, será que na minha outra vida passada aconteceu a mesma coisa, que eu despertei tarde mais? Aí, na próxima, então, por favor, que venha um pouquinho mais cedo. Eu fico pensando, talvez essa nem foi a primeira vida que eu demorei para ter esse despertamento, né? Que a gente já vem de outras vidas trazendo isso. Às vezes, na anterior, a gente só despertou na hora que foi morrer, entendeu? Agora, hoje, a gente está despertando um pouquinho mais cedo, não sei. Mas eu também me dá, assim, né? Esse what if, né? Do coisa. Mas dá uma culpa, né? Assim, no sentido de... Eu diria, a gente não olhar para o passado como o porquê eu não fiz antes, e sim pensar o que está na minha mão hoje, né? O que está no meu controle. Porque senão porque a gente não consegue ser produtivo. Primeiro que a gente aprendeu que a culpa não é uma sintonia positiva, né? Na verdade, ela liga a gente com aqueles credores de passado. O conhecimento é uma porta, uma oportunidade da gente de viver a nossa vida a nosso tempo diferente, né? Mas isso é aquela coisa de mudar um músculo que está trabalhando de um jeito para um outro jeito, né? Eu tô lembrando da Aline consertando a minha perna, né? Então ela fala assim, você mexe errado, você mexe errado, você mexe errado. E aí teve que fazer todo um trabalho durante meses para minha perna mexer do lado certo. Porque ela estava me dando dor. Aí, durante X meses, eu tive que parar, porque eu estava em crise de dor. Aí eu voltei e ela falou assim, não acredito, você perdeu tudo que a gente fez. Por quê? Porque o músculo tem a memória, né? Então, eu acho que esse trabalho é trabalho de formiguinha da gente agora, né? É o trabalho de, putz, eu tô com vontade de brigar, enforcar a pessoa, mas em vez disso, eu vou tomar um copo d'água, vou respirar fundo, vou tomar um banho, e amanhã é um novo dia e eu vou fazer de conta que tá tudo, não fazer de conta que tá tudo bem, não. Eu vou começar do zero. Vou começar do zero, não é fazer de conta que tá tudo bem. É começar do zero, virei a página. Enterrei. Ou, com a doença, o que temos para hoje? Eu viver um dia de cada vez. Ou, estou em casamento em crise. O que é necessário para consertar? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Enfim, cada um de nós tem a resposta. Pode pedir ajuda para essa resposta. Né? Posso falar? Um minutinho e a gente encerra, tá? Eu queria só acompanhar o raciocínio da Letícia, quando ela falou, por que não me ensinaram? Ensinaram. No nosso encontro anterior, a gente comentou sobre o livro Pensamento e Vida, e a cartilha que a gente estuda antes da reencarnação, a gente aprende lá, a gente vem preparado, só que acontece o que a Ana falou, a gente chega aqui e distrai, e olha para outras coisas e não foca o objetivo maior, o sentido maior da nossa vida. Então, com a meditação, com a reflexão, com o Evangelho no Lar,
com o hábito da prece, se eu fizer pedindo conselhos, abrindo a minha intuição, essas lições serão trazidas novamente. Vamos recordar conosco, porque o nosso anjo da guarda não tem essa função. Agora, se eu faço o evangelho mecanicamente, se eu faço uma leitura, participo de uma aula como essa, assim, sem mergulhar fundo, não vai acontecer nenhuma mudança, né? Então, está nas nossas mãos fazer esse esforço de estar consciente para dirigir direitinho a nossa vida. Vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estudo, de reflexão em conjunto, por todas as oportunidades de aprendizado que nos são concedidas, Senhor, para que a gente possa ter o nosso despertamento pelo amor e não pela dor. Estamos pedindo por todos aqueles que não puderam comparecer hoje, por todos aqueles que estão nos nossos lares, por todos aqueles que nos pedem preces, por todos aqueles que estão passando por dramas físicos, emocionais, espirituais. Em especial, Senhor, nesse grupo, mais uma vez, nós pedimos pela paz no mundo, pela nossa querida Ucrânia, por todos aqueles que sofrem, que estão perdendo tudo. Tudo, Senhor. Que eles não percam a esperança. Estamos te pedindo também por todos aqueles que fazem sofrer, para os governantes de nações, para que eles tenham sabedoria, inspiração do plano espiritual maior, para fazer melhores escolhas, para que trabalhem juntos em busca da paz. Estamos pedindo pela Rússia, pelos seus líderes, Senhor, que eles entendam o seu compromisso com Deus e com a paz. Graças a Deus.